Bom, então, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Porquê História. Isso é um projeto que a gente tem na disciplina de Introdução aos Estudos Históricos da Universidade Federal da Fronteira Sul do campus Erechim, que é ministrada pela professora doutora Letícia Criollo. E esse projeto ele consistia em os estudantes criarem uma intervenção para responder duas perguntas. As perguntas são: para que serve a história? E por que ensinar e pesquisar a história hoje? E com esse projeto, cada um tinha a opção de fazer individualmente, em grupo, e também tinha a opção de escolher a forma que iria realizar essa intervenção, né? O nosso grupo é composto por 5 pessoas e a gente decidiu usar a metodologia de realizar entrevistas com pessoas que sejam formadas em história, mas não que necessariamente que atuem na área, e as pessoas que atuam também não são todas do mesmo nível de atuação, né? A gente vai ter professores de ensino médio e fundamental, professores de universidade. Nós temos como objetivo, eu já fui comentando, que é responder aquelas duas perguntas que a professora propôs, só que não só responder ela simplesmente, mas criar um diálogo com aquilo que a gente está recebendo de informação nas entrevistas com os professores e formados em história que a gente vai conversar, e pegar essa informação que eles passam para a gente e fazer um diálogo com os conteúdos que a gente está tendo em aula nessa disciplina, e construindo aos poucos, ao longo do projeto, essa visão do que é a história, de para que ela serve e por que a gente tem que ensinar e pesquisar ela. O nome do nosso projeto, Porque História, na verdade demorou um pouco para ser escolhido, né? E gerou uma discussão ali, quase uma semana de deliberações para escolher, mas no fim a gente decidiu botar Por que História, exatamente pelo motivo de quando a gente decide fazer história, decide seguir por essa carreira, é muito comum a gente ser confrontado no motivo disso, né? Então, isso se deve tanto por conta de um histórico de desvalorização financeira de professores, no geral, não só no campo da história, né? Ou por outros preconceitos, enfim, e a gente realmente vai utilizar desse nosso projeto para relembrar e para construir essa ideia de por que a gente escolheu fazer história, porque cada um aqui já tem os seus motivos, né? Alguns são porque já sentiam desde sempre essa vontade de fazer, outros foram descobrindo essa vontade ao longo do tempo. E esse projeto, acima de tudo, além de responder essas duas perguntas, eu acho que vai ser uma trajetória de autoconhecimento e de autoexplicação dessas questões de por que a gente escolheu fazer história para nós mesmos. E também a gente vai utilizar, né, dentro da nossa disciplina de Introdução aos Estudos Históricos e as demais, né, do curso, para ver como é a nossa trajetória quando a gente começa a interagir com outras pessoas formadas na área, como vão mudando as nossas concepções sobre o curso e sobre os temas que a gente vai explorar durante esse trabalho, que a gente também não vai querer se manter somente nessas duas perguntas, né? Porque como a gente já vai mobilizar um tempo e a atenção de pessoas que são importantes, que também têm seus compromissos, a gente quer explorar outros temas, como, por exemplo, a valorização das ciências humanas hoje, como ciência, como um campo do conhecimento importante, e também, propriamente, tentar trazer uma validação desses campos, né, das ciências humanas, da história, geografia, filosofia, e também mostrar tipo, por que a gente tem que valorizar a ciência, ainda mais nesse tempo de negacionismo que a gente vem vivendo no Brasil atualmente. E também nós, como estudantes de universidades públicas, com o constante ataque que a gente tem propriamente o recurso das universidades públicas, né, que cada vez se torna mais difícil manter esse trabalho que é tão importante para a sociedade, e valorizar por que isso é importante, por que a gente tem que ter uma universidade de graça e principalmente de qualidade, não só gratuito, né, com professores de qualidade, com pesquisa, extensão, com cultura dentro da universidade. Então, seria isso, essa seria a apresentação, nossos objetivos do trabalho. A gente não pretende fazer entrevistas muito longas, né, até para não ficar maçante, a gente pensa em manter entre meia hora, 40 minutos, no máximo, assim. Então, eu vou passar para os meus colegas para eles se apresentarem, e eu também já vou fazer uma apresentação. Eu me chamo Vicenzo, eu estou na segunda fase do curso de História, eu tenho 19 anos, e já falando propriamente de por que eu escolhi História, eu sou uma daquelas pessoas que sempre sentiu que
tinha esse dom, essa vontade de estudar a história e de ensinar a história. Propriamente, também, eu gostava muito de licenciatura, e com o tempo eu fui descobrindo que essa era a minha área, que as ciências humanas era o que eu queria fazer, e propriamente a história. E já passo para o meu colega Maurício, para ele também fazer a sua apresentação. Bom, eu me chamo Maurício, também na segunda fase do curso de História, tenho 20 anos, e o porquê de ter escolhido fazer o curso de História, essa vontade veio aos poucos, né? Porque desde o começo, essa nunca foi a minha primeira opção, como talvez foi para muitos dos meus colegas, né? Essa vontade veio vindo aos poucos, e quando chegou a hora de realmente escolher o que fazer, a história, tipo, caiu de cabeça na minha cabeça. E isso, tipo, foi muito incrível. E está sendo muito incrível, porque é um universo sensacional que te surpreende cada vez mais e cada vez mais. E acredito que seria isso. Ó. A respeito do projeto também, acredito que, como eu e os meus colegas também, estamos bastante ansiosos para ver o que vai acontecer, né? Ver como vai ser tudo isso, e espero que dê tudo certo e vamos indo até que vai. Agora eu passo a minha palavra para minha colega Edia. Edna, eu tenho 19 anos, sou da segunda fase também. O motivo de eu ter escolhido história foi porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, eu sempre gostei muito da área. As minhas expectativas quanto ao projeto, eu acho que vai ser um período maravilhoso, que a gente vai acabar adquirindo muito conhecimento, e por se tratar de um canal no YouTube, eu acredito que o público em geral, além de ser somente a universidade, vai ser uma oportunidade para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Passo a palavra para o meu colega. Boa tarde, meu nome é Felipe, tenho 18 anos, estou na segunda fase do curso de História. E eu escolhi esse curso porque eu sempre fui apaixonado por história e por compreender o mundo a partir dela e a ajuda que ela me ajudava, o auxílio que eu tinha em compreender o mundo com a história. E, sabe, é uma coisa importante para o mundo atual onde a gente vive, com tanta desinformação por aí. E, cara, quanto mais eu estudo história, mais eu fico pensando que tem tanta coisa que a gente deveria saber e não sabe, sabe? Então, isso também já vai para minha. Porque já vai para minha expectativa quanto ao projeto. Que eu quero transmitir esse conhecimento, sabe? Esse conhecimento necessário, esse conhecimento que deveríamos já ter tido, sabe? E também incentivar pessoas a descobrirem mais conhecimento. Eu estou lendo Paulo Freire agora, então eu estou muito nessa questão de que a educação não deve ser um depósito de conhecimento, que a gente deve estimular os nossos estudantes a conhecer, a procurar, a saber. Então é sobre isso, sabe? E é isso aí. Eu passo a palavra para a Sueli. Olá, meu nome é Sueli, também sou no segundo semestre de História. Diferente dos meus colegas que são mais novos, eu já estou com 32 anos, já sou mãe. Eu sempre quis fazer História, foi meu sonho. Eu tenho um motivo bem especial, que são os meus avós. Um por ter fugido da guerra e vindo se refugiar no Brasil, o outro fez parte da FEB, então eu tenho uma história que eu quero resgatar na minha família. Muitas vezes pela dor e sofrimento, pelas cicatrizes deixadas pela guerra, é, é escondida, apagada, e a gente não pode apagar a história, a gente tem que estudá-la e ver o que aconteceu, o porquê que aconteceu, o que levou a isso, até porque uma guerra não acontece da noite para o dia, é planejada, por que essas pessoas planejam. Eu acho que é muito interessante a gente estudar. Principalmente agora que estão acontecendo novas guerras que deveriam estar no passado e estão ressurgindo. A gente trazer também a importância da Universidade Federal no momento atual, onde ela está sendo mal vista
principalmente pelos brasileiros, né, que não dão valor para uma universidade federal, não tem ideia dos projetos bacanas que tem lá dentro. A professora Letícia nos ter dado essa oportunidade de trazer esse projeto, onde a gente pode conversar, dialogar com cargos docentes assim, de excelente qualidade, pessoas incríveis, com certeza vai nos trazer muitos aprendizados e vão aprender conosco também, né? Porque, querendo ou não, é uma troca de experiência, então acredito que esse projeto vai dar muito certo, é muito importante. A gente tem convidados muito bacanas ali pela frente, eu acho que vocês vão adorá-los, como nós adoramos, muito inteligentes, com uma história, uma bagagem de vida enorme e muito importante para a história e quebrar tabus, né? O porquê história vem para quebrar tabus em relação à história, em relação ao estudar o passado e à Universidade Federal. E trazer de volta a importância do professor, que está tão desvalorizado, principalmente nos dias atuais, né? Pela sociedade, pelo Estado. E não é só o porquê história, é porque licenciatura em história, porque passar o que nós vamos aprender para as crianças que estão vindo aí, né? Então, acho isso muito, muito importante e só agradecer a professora Letícia por ter nos dado essa oportunidade. Isso aí, e quando tu traz, na verdade, isso é nessa questão de desvalorização da educação pública, da história como um todo, isso é uma coisa que, na verdade, não tem como a gente fugir quando a gente fala de importância do ensino de história, desse problema que a gente tem agora, desses constantes ataques, né? Tem um texto do Giuseppe Fontana que ele traz, que se chama, se não me engano, para que serve, né, o ensino de história, que ele traz que, na verdade, sempre foi sabido o quanto a história é importante no ensino, né? Seja pela construção de uma mentalidade de a gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, ou mesmo tipo para a gente aprender com os erros do passado para não cometer eles novamente. E a gente sabe que isso não funciona, como tu citou, guerras devia ser uma coisa do passado e tem acontecendo hoje. Mas o que eu queria dizer com isso é que o Estado sempre ele tem a noção dessa importância do ensino de história, né? Então, uma coisa que a gente tem que explorar é, a gente sabe da importância disso, então por que tem menos períodos de história e ciências humanas agora na educação básica, no ensino médio? Por que as universidades públicas recebem cortes constantemente? Por que no Enem as perguntas de história cada vez mais não têm a ver com conteúdo puro que a gente tem no ensino médio, no ensino fundamental? Porque a gente vê várias críticas, né, de pessoas que trabalham com isso, de que o conteúdo de história do Enem, de ciências humanas, não é uma coisa que você aprende no ensino médio, né? Então, por que isso? Por que cada vez mais é sucateado essa área das ciências, a área das ciências humanas, a ciência como um todo, né? A educação, na verdade. E é uma questão que a gente não tem como fugir quando a gente traz esse tema de por que história e qual a importância do ensino de história hoje, né? Então, qual a importância que está sendo dado para o ensino de história hoje e por que está sendo dada uma importância tão pequena ou, obviamente, não é porque ele não é importante, mas é porque sabem que ele pode ser importante para desencadear alguma coisa, uma mudança na percepção das pessoas, uma reação contra esse escanteamento, né? E como o Mark Bloch falou, o objeto de estudo da história, por natureza, é o homem. Então, somos nós. Temos que estudar, saber o que fizemos no passado, o que estamos fazendo no presente e o que será o futuro. Porque o nosso presente é resultado do passado. E o nosso futuro, consequentemente, vai ser resultado desse presente agora. Então, somos nós que temos a oportunidade de mudar, fazer diferente, fazer nossos adolescentes, crianças refletir, né, ver as consequências que tem hoje por causa de erros do passado, por ganância, por poder. Então, pensar diferente, refletir, ter um futuro melhor, que a gente
vê que está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais complicado. A educação não é valorizada e precisa ser valorizada. Sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Eu esperei tantos anos para conseguir entrar, ter a oportunidade de entrar numa universidade pública. Então, assim, às vezes as pessoas chegam ali na idade de vocês, 20 anos, ou não conseguem na primeira oportunidade entrar, ou acabam, vamos dar um tempo, e param no tempo e acabam achando que não dá para. O tempo passou e não dá para entrar numa universidade, não dá para estudar, não dá para se autoconhecer, conhecer o, o mundo aí, e eu acho que dá sim, né, gente? Dá pra gente ir atrás dos nossos sonhos e independente do tempo, independente da sua idade, todos devem ir atrás do conhecimento, refletir para termos um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E, isso é muito importante. Enquanto não valorizar os professores da educação, a gente não consegue ver um futuro para frente, né? Não dá para pensar em 4 anos, a gente tem que pensar em 30, 50 anos, o que será lá na frente? Pensar diferente, fazer diferente do passado, refletir em cima e fazer diferente. Não apagar memórias, por mais dolorosas que elas sejam, mas sim reviver e tentar fazer. Apesar da história não se repetir, ela se aproxima. Nós estamos tendo aproximações de um passado, né? As pessoas tentam apagar a ditadura, as guerras, como se não tivessem acontecido, e tem. Então, a cada passo que a gente evolui como humanidade, a gente dá 2, 3 passos para trás, justamente por esse negacionismo, por negar os fatos históricos que aconteceram, né? Eu acho que tanto quanto eu, para vocês, quando foi decidido, vamos fazer história, a gente foi julgado, eu fui julgada por família, amigos, por querer ser professor. Meu Deus, vai querer ir dar aula para crianças, como é que vai aguentar uma sala de aula? Para ver como a sociedade acaba vendo a escola de uma forma ruim, ou como se fosse só despachar seus filhos lá e os professores que cuidem, e não vem como um lugar onde a gente pode abrir as mentes, fazer refletir, fazer mudar, trazer um futuro brilhante ali pela frente, melhor. Então, como foi dito ali, não tem como falar de uma coisa sem vincular a outra. Bom, eu acho que uma coisa que tu trouxe bastante dessa relação do passado com o presente, né, e que a Edna trouxe também durante a fala dela, da questão da divulgação, né. Então a gente pretende, com esses vídeos que a gente está gravando, que vão ser posteriormente postados no YouTube, não só promover o ensino de história, mas quando eu convidei os professores, a gente convidou, né, cada um trouxe alguns dos seus conhecidos, e conversamos com professores da universidade, professores que a gente conhecia de fora dela, eu sempre procurei falar para eles: olha, se vocês puderem divulgar o trabalho de vocês, falar o que vocês estão pesquisando, os projetos que vocês estão agora, porque a gente sempre tem a percepção de que, quer dizer, no senso comum, na verdade, tem a percepção de que a história estuda o passado, né? E, na verdade, não só, né, a gente investiga o passado, mas com base em perguntas que a gente tem hoje. Então, a gente quer trazer isso para a gente entender quais são as perguntas que estão surgindo hoje e o que a gente está usando do passado para responder elas, porque, como a senhora disse, as coisas se aproximam muito, né? A gente não tem uma história que se repita, mas a gente tem eventos que são muito parecidos. Então, responder as perguntas que a gente tem hoje, com os eventos que a gente tem hoje, com os eventos semelhantes que tiveram no passado, e com as decisões que foram tomadas, enfim, e trazer essa plataforma de divulgar esse... Perdão, me perdi com o teu gato. Desculpa.
Não, e realmente isso, né, de divulgar o trabalho que os professores estão fazendo e como a história foi importante para isso, porque, como eu já citei antes, a gente tem professores que vão ser entrevistados aqui que eles não trabalham nessa área, ou que eles seguiram outra especialização depois da história, ou que eles não foram para a docência, seguiram para outra área. Então, eu queria falar sobre a questão de como a sociedade lida com o seu passado, sabe? Eu estava aqui pensando agora, nesse momento, que a sociedade busca esquecer, né? Pensa, quando o último presidente da ditadura militar deixou o poder, ele disse que o Brasil me esqueça. Porque é assim que o Brasil, que a sociedade mundial, no geral, lida com os problemas, se esquecendo, fingindo que não existe, guardando ali no fundo da mente, assim, no porão escuro do inconsciente, fingindo que não tá ali. Isso para os problemas pessoais e para os problemas da sociedade, tipo, passar por guerras, ditaduras, genocídios. O, a sociedade procura varrer para baixo do tapete, sabe? Não procura compreender, não procura aprender com isso. Então, é muito disso também, né? Sim, claro. Tem essa questão, né? A gente está atualmente, eu acho que a gente assistiu um filme nessas últimas semanas para a gente trabalhar essa reflexão de história e memória, né? De como a gente pode influenciar a memória coletiva tanto para o bem, fazendo as coisas serem lembradas, serem criada uma reflexão, como tu diz, de a gente aprender com isso, como as pessoas, quem tem o poder para fazer isso, pode tentar fazer uma coisa ser esquecida, né? E eu vou trazer novamente o exemplo da questão do Enem, né? Quando a gente tem uma prova que não cobra nenhuma questão sobre ditadura militar, qual que é a importância de tu estudar a ditadura militar e problematizar isso no Brasil? Então, o estudante passa o ensino médio inteiro se preparando para fazer uma prova, para passar para a universidade, para o curso que ele quer, e chega na hora e não tem um conteúdo que ele estudou. Então, por que ele estudou aquilo lá? Enfim, não tem motivo dele aprender e saber sobre isso, saber o que foi. E daí, quando tem um movimento semelhante no país, promovendo, pedindo uma intervenção militar, ele pode estar lá apoiando. Então, ele não entende o que isso significa. Então, é um problema muito grande, isso de não se refletir sobre o passado. E é uma coisa que, como tu disse, tem que ser resolvida, né? Tem que ser trabalhado muito na educação e no ensino de história. Gente, perdão pelo lugar. Exatamente, a gente tem que aprender com o passado, a gente não pode esquecer o que aconteceu. O mais doloroso que teve tem que vir à tona, né? Afinal de contas, a história só é contada pelos vencedores, e nem sempre são bem vencedores, né? Mas, e os derrotados? E aquele povo que sofreu, qual a sua história? Né? A gente tem que saber, tem que entender, né? Até porque muitos dos momentos históricos que nós temos no nosso passado não são justificáveis, assim, né? A Guerra do Vietnã é uma, por exemplo, que a justificativa é banal, né? E houve consequências terríveis. E, então, assim, temos que estudar, temos que trazer isso à tona para não se repetir, para não acontecer novamente guerras, ditaduras por algo com justificativa fúteis. Bom, então, se acho que terminamos as nossas considerações iniciais sobre esse projeto. A gente quer agradecer a atenção de todos que estão nos prestigiando e já comentar que esse foi um episódio um pouquinho mais curto, que seria só para apresentação, introdução das nossas ideias, do que a gente vai trazer e trabalhar em cima. E esperamos a participação do público nos próximos episódios, quando a gente já vai começar nossas entrevistas e o diálogo com os nossos convidados. E muito obrigada e até a próxima.